Olá, hoje vamos iniciar o programa TVL Cultura, com o objetivo de mostrar e divulgar os eventos culturais da cidade, tem a produção da Fundação Cultural de Blumenau. Vamos trazer também alguns artistas para um bate-papo e assim conhecê-los um pouco mais do trabalho de cada um. Hoje temos aqui a professora Sueli Petri, diretora do Arquivo Histórico de Blumenau, também coordenadora da revista Blumenau em Cadernos, que já está há 56 anos na cidade, que é considerado um tesouro a revista, né? Então, fale um pouquinho do surgimento da revista Blumenau em Cadernos e o contexto histórico-cultural no momento da sua criação. Assim como você disse que Blumenau em Cadernos é um tesouro, realmente, para a região do Vale do Itajaí, para Santa Catarina, Blumenau em Cadernos faz parte da historiografia. Ela nasceu dentro de um contexto histórico que Blumenau vinha saindo daquela celebração do centenário da cidade. Então, naquele momento da celebração, houve muitas atividades culturais na cidade, exposições, lançamentos de livro, o ano inteiro aconteceram eventos. E, terminado o ano de 1950, houve um vazio cultural. E as pessoas começam a se articular para reavivar essas atividades. Então, formou-se em 1952 a Associação dos Amigos de Blumenau. Anos depois, a Casa Doutor Blumenau. E em 1957, o José Ferreira da Silva criou uma revista dele particular, voltada à história da cidade, que ele a denominou Blumenau em Cadernos. Era uma revista muito pequena, com 32 páginas, verdadeiramente um caderno. Você manuseava ele, lembrava um caderno, tanto que o formato dele é de um caderno. E o contexto de Blumenau nesse momento era exatamente de vivenciar então a história da cidade. E realmente o Ferreira da Silva teve uma ideia fantástica, porque posteriormente em 58 já tivemos um incêndio e o Blumenau em Cadernos vai então contar a história da cidade, buscando as memórias das pessoas para editar essa revista. Legal. E qual foi a influência, então, do José Ferreira da Silva nesse projeto? Ferreira da Silva tinha uma vida muito densa em Blumenau. Ele havia sido prefeito no finalzinho da década de 30. Naquela ocasião, por ser ele também um pesquisador, ele havia solicitado às pessoas que trabalhavam na prefeitura, designado algumas pessoas, para copiar, já que não havia máquinas copiadoras. Então, eles copiaram muitos documentos. E esses documentos vão subsidiar mais tarde, não apenas a sua pesquisa, mas também as futuras publicações que ele faz. Além disso, Ferreira da Silva foi político, foi um escritor, pesquisador, professor, advogado, securitário, era um homem assim de várias atividades na cidade. E quando ele deixa a municipalidade em 1941, ele vai exercer a profissão de securitário e vai para Curitiba, deixa Blumenau. E é evidente que as lembranças da cidade, do Vale do Itajaí, as amizades, tudo isso veio colaborar para que ele criasse essa revista. Legal. Por tratar-se de uma revista com questões relacionadas à história de Blumenau e do Vale do Itajaí, de que forma ela vem sendo pensada hoje? O Ferreira da Silva, ele, se formos analisar a revista nos primeiros anos que esteve sob a sua administração, ele procurou muito publicar documentos. É uma revista que estava muito voltada a documentos, algumas memórias, diários. E hoje a revista, pelo perfil que ela tem, acompanhando a evolução do tempo, nós temos uma revista mais moderna, buscando publicar não apenas memórias, mas também as produções intelectuais de pessoas que se utilizam do acervo do Arquivo Histórico para publicar estes trabalhos. Porque não adianta você ir lá pesquisar, produzir e nós não ficarmos sabendo. Então, uma das características da revista é justamente
publicar estes artigos produzidos por pessoas que trabalharam essa questão de Blumenau, Santa Catarina, Vale do Itajaí, em todos os segmentos das temáticas. E quais foram as alterações que a revista sofreu nesse decorrer dos anos? Ao longo dos anos, são 56 anos de revista Blumenau em Cadernos, isso é inédito a nível de Brasil, uma revista local, ininterruptamente estar exercendo essa sua função de informar, de trazer para o nosso leitor, para os blumenauenses, ou já nem digo mais o blumenauense, para a literatura catarinense, dentro da área da história principalmente, muitas informações que são importantes para que nós tenhamos essa consciência do que acontece na cidade. Não é apenas utilizarmos do passado, só relembrar o passado, e sim nos utilizarmos das informações do passado para fazer uma nova leitura do que acontece na cidade, na região, o perfil das características comportamentais da cidade. Então, a linha editorial da revista acabou não alterando. A linha editorial da revista é exatamente agora trazer uma diversidade de temas. Para isso é necessário que haja um acompanhamento. Não é uma pessoa só que pensa a revista. Sim. São várias pessoas que deveriam avaliar. Então, em 1997, se fez uma alteração do que vinha se produzindo. A revista começou, como eu disse, com 32 páginas e hoje ela tem 128 páginas. A cada 2 meses, anteriormente ela era feita até 97, mensalmente. Como se vai produzir uma revista mensalmente se ela não está pensada, se ela não está bem organizada e com temas? E o leitor, o perfil do nosso leitor é exatamente saber das memórias da cidade. Nós temos muitos memorialistas que, com o passar do tempo, estão viajando para outro espaço. E é evidente que nós precisamos, então, dessas memórias, as que já foram escritas, e novas memórias. O tempo passa, as pessoas vivenciaram muitos momentos que precisam ser registrados para que aqui a 5, 10, 30 anos nós possamos retomar essa temática. É o caso muito típico que agora está sendo produzidos artigos nesse sentido, 50 anos da Revolução de 64. O que acontecia em Blumenau? Então, existem muitas teses de mestrado, teses de doutorado que estão sendo produzidas e alguns capítulos, alguns artigos que estão sendo já confeccionados, prontos, muitos autores estão nos enviando. Então, isso que é a importância da revista para valorizar os acontecimentos do passado. E é essa a intenção da revista, mostrar esses aspectos. Tinhas comentado que a revista sofreu algumas mudanças. Sim. Né? E como é que foi que o público leitor recebeu essas mudanças? Foi um choque. Inicialmente as pessoas, inclusive, se manifestaram na imprensa, porque a revista era fininha, muito maleável, pequena, poucas páginas, fácil de leitura. Então, à medida que ela foi crescendo, muitos não gostaram da forma como ela foi sendo concebida, mas hoje ela é um sucesso. E temos, então, a revista que está com 128 páginas, como já mencionamos, e com essa diversidade de temas que estão ali expostos para o leitor, que não é somente só artigos, memórias, mas também o que é importante, fazer com que a revista reproduza documentos do século passado, que hoje não é mais possível acessá-los pela debilidade, fragilidade do documento. É o caso das atas da Câmara Municipal, desde 1883, nós estamos publicando na revista, para que o pesquisador e a comunidade num todo tenha acesso a essas informações e que sirvam de subsídios para futuras pesquisas. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais perguntas para a sua vida.
Boa noite. Boa noite. A floresta amazônica sofre com o desmatamento. Mas desmatar não é só cortar árvores. Tem também o problema das queimadas. E é isso que o nosso repórter Tino Rex vai mostrar ao vivo da Amazônia. Obrigado, Estegossauro. A situação... Cobre dos governantes o fim do desmatamento na Amazônia. Aproveite enquanto você ainda pode fazer muito pela sua espécie. Boa noite. Boa noite. Voltamos agora com o programa TVL Cultura. Estamos aqui batendo um papo com a professora Sueli Petri sobre a Blumenau em cadernos. Bom, estávamos vendo também um pouco das capas da revista. Me conta um pouquinho como que elas são produzidas. Quando se organiza, juntamente com o conselho da editora, nós pensamos também como produzir a capa. Cada capa também tem a sua história. Dependendo da temática do artigo, nós então selecionamos imagens do arquivo histórico para ilustrar a capa. Por exemplo, esta capa que temos aqui, ela nos mostra o interior da Igreja Matriz. Aparentemente, nada de interessante. Porém, essa capa é um desenho feito pelo idealizador da construção da catedral, hoje catedral, né? São Paulo Apóstolo. Então, todas as capas, elas têm um sentido, elas linkam com o artigo elencado assim como sendo o mais importante da revista. Todos são importantes, é evidente, mas ele está linkado com um tema. E dessa forma, a revista, ela, além de trazer todo um teor histórico, informação, as memórias, nós temos também, que foi lançado agora recente, uma coluna muito especial, diferenciada, que traz também informações do arquivo, que é memória virtual. E essa memória virtual, ela reproduz as imagens que temos no arquivo, se faz toda uma introdução que leva a essa temática e que tem, assim, sendo bem aceita pelo nosso leitor e também para os blumenauenses que recebem a revista. Muitos deles vêm adquirir por causa de um determinado assunto, e isso é bem interessante para ser um atrativo a mais para a revista. Com certeza. E em termos de historiografia, como que tu classifica a revista? A importância de Blumenau em cadernos, quando nós mencionamos que ela está com 56 anos de atividades, não é apenas uma revista. Ela tem toda uma história, muitos trabalhos nacionais, inclusive internacionais, foram utilizados, tendo como base, como fonte de informação, a revista Blumenau em cadernos. Se formos elencar quantas teses, quantas revistas, quantos trabalhos, quantas produções que foram feitas fazendo uso da revista Blumenau em cadernos, ela é bastante respeitada, ela está reconhecida pelo CNPq, os autores, pesquisadores têm pontos contados junto ao CNPq, então é uma revista de valor de pesquisa científica, de conhecimento sobre a história da cidade, e a historiografia catarinense está realmente enriquecida com essa revista, principalmente quando está voltada à imigração, colonização alemã, italiana, polonesa, pela diversidade de assuntos que ela contém. E ao longo dessa caminhada da revista, ela já recebeu algum prêmio? Recebemos vários prêmios. E isto é gratificante, o reconhecimento desta revista pelo seu perfil de memória, uma revista que tem uma ininterrupta durante 56 anos, espero que ela tenha uma vida bastante longa, para isso os nossos leitores são importantes, né? E nós recebemos, então, os prêmios que nós fazemos questão de sempre colocar aqui. Nós recebemos prêmio Almirante Lucas Alexandre Boatê, que foi em 1998.
o Prêmio Destaque de 2002 pela Academia Catarinense de Letra e uma homenagem especial pelos seus 50 anos de publicação. Então, são 3 premiações de grande peso, porque são instituições reconhecidas nacionalmente e que são muito respeitadas. E se alguém quiser publicar o seu trabalho, a sua pesquisa, a sua tese na Blumenau em Cadernos, como que deve proceder? Enviar para o Arquivo Histórico, Alameda Duque de Caxias, 64, Blumenau, e nós passaremos então para a avaliação do Conselho Editorial, que é uma equipe de 7 pessoas, professores, universitários, pessoas da comunidade, que tem todo o envolvimento e conhecimento na parte científica e também das vivências da cidade, que avaliam estes artigos e nós, então, com o maior prazer, vamos publicá-la. E o que tem sido, então, para facilitar o acervo da Blumenau em Cadernos? Para ter acesso? Isso. A revista, ao longo desses anos, os primeiros volumes já não existem mais. Então, o que fazer, né, para acessar a grande comunidade como nós queremos? Então, nós já estamos com ela, esses 56 anos, todos digitalizados. A intenção, num tempo muito breve, é colocá-la via online para que as pessoas possam acessá-la, porque o pesquisador que nos procura muitas vezes, ele vem de cidades distantes, ele vem do exterior, como já tem acontecido em vários momentos, e é uma oportunidade, então, dele estar acessando como qualquer um cidadão. Nós vivemos hoje no mundo virtual e nós não podemos ficar para trás. 56 anos quer dizer muita informação nós temos para socializar com a comunidade, com o pesquisador. E é dessa forma, então, que a revista está atingindo um público maior. É essa a nossa intenção, que em breve já estão os estudos todos prontos, a revista está totalmente digitalizada, em boa qualidade, e isso facilita, então, para o pesquisador, para o leitor, para o cidadão comum, que a revista não é apenas pensar somente no pesquisador, e sim em todos os cidadãos, o nosso jovem que nós queremos atingir para que ele se identifique mais na sua cidadania, quem sou eu, de onde eu vim, onde eu moro, né? Então, Blumenau em Cadernos também tem essa intenção e ela auxilia bastante. E para o pesquisador que está montando a sua tese, o seu artigo, o arquivo histórico também é aberto para que a pessoa entre e faça essa pesquisa? Sim. Inclusive, nós temos um acervo de imagens, de mais de 110 mil imagens fotográficas, e isso é realmente um valor inestimável que o nosso usuário, pesquisador, utiliza muito. Além disso, nós temos um acervo documental bastante diversificado, e Blumenau vem de uma história em que nós perdemos o acervo de mais de 100 anos com aquele incêndio de 1958. Então, partimos para a organização de um arquivo no molde diferente dos demais. Pela falta de documentos, começou-se a reunir coleções de dossiês temáticos. E à medida que fomos organizando esse acervo também iconográfico, as imagens fotográficas, elas vão sendo cruzadas. E o pesquisador, o historiador, o jornalista que nos procura muito, num espaço mínimo de tempo, ele é atendido dentro daquilo que ele procura. Se ele está pedindo sobre Oktoberfest, existem 58 pastas só da festa de outubro. E eu comento isso porque justamente nós celebramos 30 anos da festa de outubro, e se não tivéssemos elas organizadas juntamente com as imagens fotográficas, levaria-se um tempo muito grande. Os jornais que editaram durante a festa foram todos reunidos, estão encadernados. Então ele se impressiona com essa organização em que ele tem o acesso. Não é somente essas festas de outubro, mas também outras temáticas que facilitam a vida do pesquisador e do historiador. E da comunidade em geral, que nós queremos que a comunidade também participe
deste acervo, porque é a história dele. E a função do arquivo não é apenas guardar as memórias das pessoas que fizeram a história, que se destacaram, e sim é a história de todos os cidadãos, do operário, do varredor de rua, de todas as pessoas que ajudam a construir essa nossa Blumenau. E falando na Blumenau em Cadernos, como que o pessoal de casa faz para conseguir assinatura? O blumenauense pode ir à Biblioteca Pública, no 2º andar, trabalhamos lá no Arquivo Histórico, poderá fazer. Existe também na última página da revista todos o credenciamento, e ele poderá então nos procurar. O nosso telefone é o 3381-7514, vir ao mausoléu, vir aos museus, que eles dão as instruções, como também a Biblioteca Pública. Hoje há mais ou menos quantos assinantes? Estamos aproximadamente com 220 assinantes. Precisamos muito mais, porque a revista ela é subsidiada pelos nossos assinantes e pelos poucos patrocinadores que nós temos. E, naturalmente, esse novo leitor, além de ele ser o assinante, o nosso também colaborador, ele vai se enriquecer com os conhecimentos que a revista traz. Muitas vezes nós queremos dar um presente para as pessoas e não sabemos o que dar. Por que não uma assinatura Blumenau em Cadernos? O valor dela, para o ano inteiro, é o preço de um livro, R$ 80. E a renovação, R$ 60. Onde ele vai encontrar uma revista que ele recebe na sua casa por este valor, o valor de um livro. Ou menos ainda, né? Porque os valores de livros estão muito altos. Então é dessa forma que Blumenau entra na vida do blumenauense, né? Blumenau em Cadernos, com essa intenção de fazê-lo entender um pouco do contexto da história da cidade onde ele vive e o que acontece ao longo desse tempo. Não apenas a história do passado, mas essa história presente. Sueli, muito obrigada pela sua visita. Agradecemos de verdade todo esse conhecimento que a gente consegue adquirir. Agradecemos também ao pessoal de casa e ficamos com o próximo programa do TVL Cultura.